Esta presidência suspende a presente sessão para que possamos atender requerimentos. Sua Excelência deputado Rodrigo Minotto, para que a senhora Andréia Amorim faça a apresentação do Movimento Objetivo do Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina, ODS-SC. Acompanham a senhora Andréia, Regina Mai, Luessa Santos, Gilson Zimmermann e Alessandra Cavalheiro. Sejam todos bem-vindos. Não, Rodrigo fez. Bom dia a todos e todas. É uma grande honra estar aqui neste momento, né, e poder compartilhar com cada um de vocês sobre o movimento pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU em Santa Catarina. Agradecimento especial ao deputado Rodrigo Minotto pelo espaço e por estarmos aqui hoje e trazer a este Parlamento essa discussão, ao presidente da Casa, deputado Júlio Garcia, ao deputado Mauro Nadal, presidindo a mesa, e a todos os demais deputados e deputadas que fazem a história desse nosso Estado. Bom, brevemente eu gostaria de provocá-los a uma reflexão. Nós vamos falar de uma agenda que provoca a 2030. Senhoras e senhores, quantos anos vocês terão em 2030? Calculem aí, por favor, rapidamente. Quantos anos terão? Quantos quilos terão? 2030. Profissionalmente, o que estarão fazendo em 2030? Sua nota no cantinho da agenda, para chegar lá em 2030 e fazer uma checagem, porque a agenda que conversaremos hoje é justamente sobre isso, sobre 2030. O mundo que queremos, falando sobre sociedade, economia e meio ambiente. Bom, o Movimento Nacional ODS, ele é um movimento formado por eminentemente voluntários, ele é um movimento apartidário, ecumênico e plural. É um movimento que já existe no estado de Santa Catarina há 10 anos, que vem alinhado a uma proposta, a uma agenda mundial de discussão sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós temos aí como missão a incorporação na prática das pessoas e organizações, no seu dia a dia, de questões relacionadas à sustentabilidade. Bom, ele é um movimento que hoje já está com 400 signatários, mais de 400 signatários entre pessoas físicas e jurídicas. Ele é um movimento que congrega as pessoas e organizações de um modo voluntário e que estejam realmente dispostas e querendo fazer um mundo diferente. Nós temos aí um grande desafio de mudança de mindset, de revisão de conceitos, né, do nosso fazer, e o movimento ODS traz respostas a esse como fazer, a como ter um mundo mais sustentável, a como ser e agir de modo mais sustentável. Então, ele é um movimento que hoje já tem mais de 400 organizações, nós chamamos essas organizações e pessoas de signatários. Nós temos um grande grupo aí de apoiadores oficiais que viabilizam toda a estrutura e também participam adotando e apoiando ODS com os quais eles se identificam. E nós temos aí uma agenda falando sobre desenvolvimento. Entendido aí desenvolvimento como sendo aí e aí a gente fala, poderia ter um grande tempo falando o que é desenvolvimento. Por muito tempo se falou e se pensou que desenvolvimento era apenas crescimento econômico. Inclusive as métricas, né, de medir o desenvolvimento de um município, de um estado, de um país, estavam fundamentados basicamente no PIB. No entanto, quando falamos em desenvolvimento, nós precisamos pensar além. Não é só o dinheiro que nos define, não é só o desenvolvimento econômico que nos define, mas sim a prática das pessoas nesse planeta. E entendemos então o desenvolvimento é toda ação ou efeito relacionado com o processo de um crescimento, evolução de um objeto, pessoa ou situação em determinada condição.
E lá, como tem muita gente pensando sobre como fazer esse desenvolvimento diferente, fazer algo que dê respostas a esse novo modelo e a todo esse novo paradigma que surge, lá em 2000, nós tivemos aí um grupo de mais de 190 representantes de países associados às Nações Unidas e definiu aí, então, uma primeira agenda. Discutindo sobre desenvolvimento, eles criaram os ODMs, uma agenda única que provoca os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e a gente vai passar e ver os ícones aqui. Esses ícones são mais familiares às pessoas, porque nós trabalhamos 15 anos olhando para eles, definindo metas, indicadores, medindo desempenho, captando recursos com financiamento internacional baseado nessa agenda. Ela teve um prazo de 15 anos. E para substituí-la, e num processo também de evolução, de entendimento do que é fazer este desenvolvimento de fato, vem em 2015 uma agenda um pouco maior, mais robusta e que responde mais aos anseios e às demandas sob o ponto de vista econômico, social e ambiental, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nesta época, e aí a gente coloca aqui o IDH, um panorama, né? Nós tínhamos lá na década de 90, onde o desenvolvimento de um país era prioritariamente olhado pelo PIB, como eu falei anteriormente. O ODM provocou uma reflexão e vem o IDH, e aí nós temos aí ao longo de um período os ODMs influenciando, e a gente analisa aí o nosso mapa do Brasil, onde a gente percebe realmente uma evolução muito significativa e mais ampliada que não só do ponto de vista econômico. Em 2015, setembro de 2015, esses mesmos países sentam novamente em uma mesa e definem, ok, o limite dos ODMs findou. O que será daqui para frente? Como definir as políticas públicas, como definir as práticas das pessoas, da gestão privada, para mais 15 anos. Então, que vem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ainda tímido, ainda sem entendimento, para alguns ainda muito numa dicotomia, se desenvolvimento e sustentabilidade, se as duas coisas combinam, mas num processo de amadurecimento surge então uma proposta muito mais ampliada, que traz agora uma agenda global, pensando 2030, onde nós trazemos para uma mesma mesa econômico, social e ambiental. E aí temos aí uma visão bem mais ampliada, onde nós temos 17 objetivos, numa dimensão social, os objetivos aí 1, 2, 3, 4, 5 e 10, sob uma segunda perspectiva de objetivos de desenvolvimento focados em meio ambiente, numa dimensão ambiental, objetivos 6, 7, 12, 13, 14 e 15, e ainda, numa terceira perspectiva, na dimensão econômica, nós temos o 8, 9, 10 e 11. E ainda, por último, e aí não menos importante, porque é onde a agenda de vocês, parlamentares, tem maior impacto, é na dimensão institucional do objetivo 16 e 17. Bom, eles não podem ser tratados individuais. Até mesmo porque, se nós analisamos a agenda e analisando todas as 169 metas, elas se interconectam. E aí nós temos um outro olhar dos ODS, pensando sim que existe aí uma perspectiva ambiental fundamental para a sobrevivência do ser humano neste planeta. Existe sim várias metas e indicadores para o funcionamento dessa sociedade. E por último, numa perspectiva do fazer, existe então a perspectiva econômica. São essas três esferas que compõem de fato os ODS. E o que o parlamento tem a ver com isso tudo? Como legisladores e como representantes eleitos do seu povo, os parlamentares têm um papel fundamental na institucionalização de um modelo de desenvolvimento centrado nas pessoas e que responda às necessidades desse cidadão. Os parlamentares são parceiros valiosos em assegurar um governo responsável, inclusivo, participativo e transparente,
que é necessário para alcançar esse desenvolvimento sustentável. Se nós pudéssemos, e aí nós teríamos que ter bastante tempo para falar sobre todos os ODS que estão ali, eu gostaria de fazer um destaque único. Se eu pudesse chamar a atenção de todos vocês, eu chamaria para um ODS, para que vocês tomassem como seu, é o ODS 16. O ODS 16, e aí é uma recomendação da Organização Global dos Parlamentares contra a Corrupção, que fala justamente sobre o objetivo de sustentar a paz e a boa governança. Nós temos aí 12 metas traçadas. Nesse vale debruçar. Nesse vale pensar, sim, as 4 grandes práticas dos parlamentares. Atividade legislativa focada nos ODS. Análise do orçamento, pensando a quais ODS esse orçamento do Poder Executivo efetivamente terá impacto no nosso Estado. A supervisão da qualidade e da atuação do governo e a representação institucional. E em relação à representação, gostaria de deixar um convite a todos vocês. Nosso convite aqui é para que todas as pessoas que estão aqui, todos os parlamentares, e mesmo esta casa, se torne signatário desse movimento. O movimento ODS no Estado de Santa Catarina, na verdade, em referência ao Brasil, é o movimento mais bem estruturado, mas nós ainda sentimos a falta de vocês. Nós precisamos da gestão pública junto nessa agenda. São vocês que vão regulamentar os projetos relacionados aos ODS. E são vocês que nos ajudarão. Então, por isso, deixo o convite para que cada um de vocês entre, então, seja signatário, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, seja como a própria casa, e aí o nosso desafio é justamente esse, torne-se signatário. É muito simples, é muito fácil. E se envolva, então, nessa agenda pelo Estado de Santa Catarina. Muito obrigado pela atenção.